Pai de infinito amor e misericórdia, estamos aqui hoje na busca de mais conhecimento. Estamos aqui hoje na busca de mais ferramentas para que possamos utilizá-las no nosso caminhar. Estamos aqui hoje, Pai amoroso, para senti-lo a cada instante do nosso viver, porque pelo conhecimento, pelo bom entendimento, mais e mais o compreendemos e mais o sentimos em nós. Por isso, Pai, queremos primeiro agradecer pelo Senhor e seu amor e pedir humildemente que o Senhor sempre esteja resplandecente em nosso coração para que nós possamos senti-lo e vivê-lo a cada minuto do nosso viver. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui, uma sexta-feira à noite, todos com um sorrisinho no rosto, alegres por mais essa oportunidade em que nós podemos, juntos, aprender alguma coisa. Lembrem-se sempre que aquele que vos fala sempre é aquele que mais precisa escutar. Então, tenham certeza que cada um de nós hoje poderá sair daqui com algo mais, algo precioso, para que nós possamos seguir em frente. Como foi falado hoje, o nosso tema é superação. A princípio, parece um tema simples, né? Mas não é. Não é por quê? Porque nós, mais do que nunca, precisamos descobrir e vivenciar no conceito mais correto o que é superação. Quando nós pensamos nas nossas experiências divinas e diárias, e quando nós pensamos que só sairemos vitoriosos se superarmos cada experiência, nós estaremos agindo em uma autossabotagem no nosso dia e em cada uma dessas experiências. Por que uma autossabotagem? Porque se nós pegarmos ao pé da letra esta palavra superação e acreditarmos que superar é você deixar para trás, é você ter aprendido tudo que aquela experiência poderia nos trazer, nós sempre estaremos frustrados e nós nunca vamos acreditar que nós estamos efetivamente crescendo. É dramático? Não, não é. Verdadeiramente, nós precisamos ter mais caridade conosco quando nós nos deparamos com essa busca de enfrentarmos as nossas experiências, vivenciá-las e, dando o nosso melhor, nós as superarmos. Então, vamos começar a compreender um pouquinho sobre isso. Lembram quando eu falei sobre dar o nosso melhor? O meu dar, o meu melhor, é igual o melhor da Jeane? É igual o melhor da Safira? É igual o melhor do Anderson? Não. Não no sentido de resultado, mas é igual para todos nós. Por quê? Porque quando nós pensamos na ideia de darmos o nosso melhor, cada um de nós fará exatamente a mesma coisa.
Não, mas espera aí, tem gente que não é tão esforçado, tem outros que são mais esforçados, mas você está nos confundindo. Não é este o objetivo. É só dizer que, por incrível que pareça, para uma pessoa que não é nada esforçada, quando ela age, ela está dando o seu melhor. Nossa, mas então o pai aceita qualquer coisa? Não, o pai simplesmente nos aceita. Olha a diferença. O pai, mais do que ninguém, ele sabe quem somos. O pai sabe da nossa potencialidade. E o pai, ele sabe que cada um de nós está num patamar, está num nível de entendimento que, a partir do momento em que estivermos vivenciando as experiências, daremos aquilo que há de melhor em nós, mesmo que pareça que não estamos dando nada. Ah, mas assim fica fácil. Eu agora vou sentar no sofá e não vou fazer mais nada. Olha a diferença. Se você senta no sofá e não faz nada, você está dando o seu melhor a partir do momento em que você sempre deu algo mais? Para o pai, naquele momento, está tudo bem. Mas e para você? Você que sentou no sofá porque está rebelde, você está dando o seu melhor neste momento? Ou é só um ato de rebeldia? Ou é só um ato de revolta por achar que o pai está privilegiando aqueles que não estão fazendo nada? Primeira correção, o pai não privilegia ninguém. Segundo, quando o pai aceita aquilo que o seu filho dá de melhor, é porque ele sabe que aquilo é o melhor. E no momento em que nós sentarmos, porque estamos num ato de rebeldia, nós estaremos dando o nosso melhor no ato de rebeldia. Mas estaremos enxergando diante do nosso bom entendimento que nós não estamos fazendo o nosso melhor. Quem é que nos critica? Quem é que nos julga? Não é diante deste quem que nós vamos ter que lidar com todas as nossas ações e omissões? Estão percebendo? O Pai, ele é amor puro. O Pai é sabedoria infinita. Mas aquele que nos julga não é não. Aquele que nos julga é até um mau julgador. Por quê? Porque aquele que nos julga pode estar sendo treinado para ser um julgador muito cruel. E quem está treinando este julgador? Quem é este julgador? Não é a nossa consciência? Não é aquela que está 100% conosco o tempo inteiro, vendo o que estamos fazendo, observando os nossos pensamentos, sabendo de nossas revoltas, das nossas felicidades, do nosso esforço? Não é ela? E se a cada dia eu pego esta consciência e eu a treino para ser uma julgadora muito cruel, ela não vai fazer diferente conosco. E aí eu pergunto a cada um de vocês, se vocês pudessem colocar a ideia de, numa pontuação de 0 a 5, a sua consciência ela é boazinha, 0, ou ela é mazinha, 5? Se vocês disseram que ela é mazinha, já é ela de novo julgando aquilo que vocês têm, que é muito precioso, que são vocês mesmos. A nossa consciência não é má, a nossa consciência não é boa, a nossa consciência só estampa para nós a nossa realidade. E no momento em que ela estampa para nós a nossa realidade, nós olhamos para aquilo e às vezes não gostamos.
Só um minuto, Anderson, eu vi. Então, neste momento, nós nos limitamos à nossa capacidade, até mesmo de superar todas as emoções e sentimentos que brotarão diante desta sensação de incapacidade que nós tivermos. Fala, Anderson. Está no mudo, Anderson. Desculpa, não. Desculpa, pessoal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. A sua observação sobre darmos o que temos de melhor seria o que Jesus nos trouxe por meio da parábola dos talentos? A minha observação sobre darmos o que há de melhor em nós, ela pode sim ser comparada à parábola que o nosso mestre Jesus nos trouxe sobre os talentos, aquele que ganha 5, 3, 1, né? Pode ser comparada sim, mas como muitas pessoas têm dificuldade de compreender esta parábola, eu gostaria de dizer a vocês que cada um de nós soube construir em si uma potencialidade. E esta potencialidade, ela está sendo associada ao entendimento que nós vamos angariando a cada experiência que vivenciamos. Diante desta potencialidade, deste entendimento que temos, quando nós atuamos, nós colocamos em prática isso. O nosso nível de poder realizar algo que nós resolvemos abraçar. Percebem? Então, quando nós falamos sobre dar o nosso melhor, é nós colocarmos em prática aquilo que nós temos como entendimento. Por exemplo, eu posso acreditar piamente que, para a minha vida, determinada pessoa é quem tem que estar comigo. Baseado nos valores que essa pessoa tem, me mostra, eu acho que, de repente, essa pessoa é aquela que deve ficar ao meu lado. Até este momento, eu a conheço de uma forma, segundo os momentos em que estivemos juntos, segundo aquilo que ela me mostrou. E aí, de repente, esta pessoa entra na minha vida e fica mais tempo comigo, temos uma convivência maior, e eu começo a conhecê-la melhor. Vocês concordam comigo que ela pode me surpreender sendo uma pessoa diferente daquela que eu imaginava? E se vocês entendem assim, vocês já estão colocando para vocês a forma mais fácil de compreender o que é dar o melhor. Por quê? Porque no momento em que eu escolhi esta pessoa, eu a escolhi baseada no que eu sabia. E a escolha que eu fiz foi consciente, mas baseado naquilo que eu sabia. Posteriormente, quando eu tive a oportunidade de ter mais contato, de perceber como a pessoa era, eu descobri que não era bem isso. Não era bem quem eu pensava essa pessoa. E aí eu mais esclarecida diante das ações, diante das crenças, diante das verdades que essa pessoa traz, que muitas vezes não bate com as minhas, eu posso fazer nova escolha. Como eu também posso, diante do que eu sinto por esta pessoa, em determinada, observando aquilo que eu valorizo, posso buscar uma readaptação de quem eu sou para estar com essa pessoa. Observaram o que eu acabei de dizer? A readaptação tem que ser minha. Eu não posso querer que esta pessoa se readapte a mim, eu não vou conseguir fazer isso.
Não consigo. Mas vendo-a como uma pessoa valorosa para mim, eu posso me readaptar. Isso é dar o meu melhor. Percebem? Então, quando a gente se utiliza dessa comparação, né, da parábola dos talentos, nós estamos falando que a vida nos trouxe uma pessoa para que nós pudéssemos, numa convivência, observar esta pessoa com as suas ações e fazer uma análise das minhas próprias ações. Lembram quando Jesus, na parábola, diz que o Senhor deu 5, deu 3, deu 2, deu 1, um talento para cada um dos seus funcionários, lembram? Não é isso que a vida faz? Ela não nos dá aquilo que nós precisamos para que nós possamos observar a nossa capacidade? Cada um deles, na parábola do talento, cada um deles fez o quê? Um foi, investiu, agiu, buscou compreender aquilo que podia fazer e dobrou. Não é? O outro também. Mas um temeroso fez o quê? Enterrou o seu talento. Enterrou. Então, ele não deu o seu melhor, por incrível que pareça, deu. Deu. Porque dentro da visão que ele tinha, o que ele mais temia seria perder aquilo que ele tinha. Ele deu o seu melhor. E ele só descobriu que ele perderia aquele talento dado a ele. Olha, observem bem, os que ele tinha, ele não perdeu, mas ele perdeu aquele talento que tinha sido dado a ele. Ele só descobriu isso quando ele viu o resultado da sua ação. Se ele ganhasse de novo um talento, será que ele iria enterrar? Talvez não. Então, cada experiência que ele tem, que nós temos na nossa vida, faz com que nós, a cada minuto, a gente possa perceber o que nós estamos fazendo com os nossos talentos já inseridos em nós e também sendo trabalhados, e as outras tantas oportunidades que a vida vai nos dando para que a gente possa, trabalhando-nos, para que a gente possa, vivenciando essas experiências, as superá-las. Mas vamos, então, entender o que é superar? Anderson, você tem alguma pergunta? Não? Desculpa, eu não vi, porque parou a sua tela. Bem, então, observem o que é nós superarmos alguma coisa, espiritualmente falando. O que é? Superarmos alguma coisa espiritualmente é nós termos a coragem de enfrentar aquilo que nós possuímos, colocar em prática estes talentos que nós temos, confiarmos no Pai, naquilo que Ele nos trouxe e vivermos. Nossa Senhora da Penha, então não supero nada. Supero nada. O negócio ficou muito feio. Mas vamos buscar, então, uma simplicidade, porque o Pai é simples. A superação é nós vivermos, gente. É nós colocarmos para nós a possibilidade de, no enfrentamento de nossas experiências, nós vivermos. Fala, Anderson. Oi, gente, acho que meu mouse está mal aqui, desculpa, eu estou clicando, não está desmutando. Sempre podemos confiar na nossa intuição para superar os problemas da vida? Sempre podemos confiar na nossa intuição. Mas nós sempre precisamos
refletir o que a nossa intuição efetivamente quer. Por quê? Porque muitas vezes nós temos intuições que nós as interpretamos de forma equivocada. Concorda? Muitas vezes a gente tem uma intuição, a gente não liga para ela, e depois de uma experiência a gente fala, por que eu não escutei a minha intuição? Voltem um pouco nas suas experiências e tentem lembrar se a intuição ela foi assim, bem clara para vocês. A sua intuição foi assim, não vai por aqui, vai por ali? Ou ela foi como se fosse um alarme, assim, alguma coisa falando para vocês? Tem algo errado. Quando a nossa intuição fala, não vai por aqui, vai por ali, possivelmente a intuição é de outra pessoa que está nos falando, não é? É o nosso protetor, o nosso mentor berrando para nós e dizendo, você não vai precisar passar por essa experiência, Adriana, vai pelo outro canto. E a Adriana fala assim, mas eu quero tanto, deixa eu ir por aqui, percebem? Mesmo que nós não sejamos médiums, já que eu me coloquei como exemplo, mesmo que nós não sejamos médiums, a nossa intuição, ela pode ser muito clara, mas às vezes ela pode ser aquela intuição que nós precisamos parar e pensar sobre ela. Nós precisamos colocar os nossos entendimentos na aplicação da interpretação dessa nossa intuição. Mas espera aí, a intuição não seria um reflexo do conhecimento do nosso espírito? Sim, também é. Mas quantas vezes nós estamos treinando a escutar o nosso próprio espírito? Vocês escutam? Ou ele é mais ignorado e vocês escutam mais quem está do seu lado falando pela boca, pelo verbo, quem está encarnado? Percebem? Porque quanto mais nós nos colocarmos na prática de buscar compreender a nossa intuição, mais vocês podem confiar nela. Mas se nós formos aqueles que, na maioria das vezes, a intuição bate e a gente ignora, nós talvez precisemos não confiar completamente, nós precisamos compreender o que a nossa intuição está falando. Fala, Anderson. A Claudine colocou uma pergunta no chat aí, ela faz assim, mas o que é julgar? E depois ela pede para você repetir o que é superação, porque segundo ela, quando eu fiz a pergunta, cortou. O quê? O que é nós julgarmos? Quando nós falamos de julgamento, nós estamos falando de uma visão que nós temos, baseados no nosso entendimento e na nossa ignorância, na análise de circunstâncias, pessoas, não importa. Quando nós julgamos, nós colocamos dentro dos fatos que estão à nossa frente toda a nossa interpretação. Se somos pessoas ainda aprendizes nesta caminhada evolutiva, possivelmente o nosso julgamento ele estará extremamente restrito à nossa visão da vida. E se nós, volto a dizer o que falei antes, se nós treinamos o nosso juiz, que é a nossa consciência, numa postura muito cruel, o nosso julgamento em relação ao outro será tão cruel quanto nós nos julgamos.
E a segunda pergunta era o que mesmo? Você repetiu o que é superação. Então, quando nós pensamos na ideia de superar alguma coisa, nós estamos falando de nós colocarmos em prática todo o nosso conhecimento e nós vivermos. É simples assim, Claudine. Só que o que eu quero colocar para vocês, para que a gente não acabe, né, com a palestra agora, é a nossa superação para o principal objetivo de nossa vida, que é chegarmos àquela perfeição de criaturas do Pai Criador. O nosso grande objetivo, que é chegar lá. Nós precisamos, como metas na nossa vida, o viver para o bom entendimento do que é nós sermos pessoas ainda em crescimento, superarmos as nossas tristezas, superarmos as nossas emoções, que nós poderíamos chamá-las baseadas naquilo que sentimos, como se fossem negativas, superar aquilo que parece que nos ancora e que não nos deixa sair do círculo de reencarnações que nós estamos determinados a viver. Porque enquanto nós não sairmos deste ciclo de reencarnações, que tem como grande objetivo nos depurar, não é isso? Nós reencarnamos para que nós possamos deixar para trás, após compreender aquilo ali, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que está nos impedindo de seguir para frente. E nós só conseguiremos chegar ao Pai quando nós não mais sentirmos tudo isso que eu enumerei. Isso tudo ainda nos escraviza, se eu posso utilizar essa palavra, ainda nos liga a este círculo vicioso de reencarnações. O Pai, ele não determina para nós quanto tempo nós vamos chegar até ele. Mas, como nós estamos vivendo hoje, o nosso planeta, que era de provas e expiações, está se tornando regenerando. Se nós não fizermos num tempo razoável, nós vamos ter que ser remanejados para que a gente possa continuar vivenciando experiências que nos farão ter a necessidade de superarmos tudo isso. Percebem? Então, quando nós falamos de superar alguma coisa, o que ou quem é o nosso principal foco? Não somos nós mesmos? Ai, mas dessa forma fica parecendo que nós somos os nossos algozes. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós ainda somos aqueles que, pelas nossas escolhas livres, determinamos para nós continuarmos nesse processo. E nós necessitaremos, sim, vivenciar as boas experiências, e eu estou chamando de boas, sejam elas boas ou não tão boas, como a gente chama, todas elas são boas, porque todas elas nos dão condições de nós seguirmos em frente. E o mais interessante é o seguinte: quando nós começarmos a enxergar o quanto este processo de superação das nossas mazelas
porque é isso que eu estou falando para vocês também. Quando nós começarmos a superar essas nossas mazelas, aquilo que nós consideramos como os nossos débitos interiores, como que nós estaremos vivendo? O que nós estaremos sentindo? Não é mais felicidade? Então, nessa saga de vivências, nós não precisamos ser tristes, nós não precisamos ser insatisfeitos, nós não precisamos ser amargurados. Para isso, no entanto, eu preciso abrir meus olhos, eu preciso abraçar as crenças que cada um de vocês diz que possui. E aí eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de suas crenças que são espirituais. Abraçar essas crenças e entender que existe algo muito maior do que essa vida material. Fala, Anderson. De que forma o poder da fé pode nos auxiliar em nossas superações? De que forma o poder da fé pode nos auxiliar em nossas superações? Desculpa eu ter repetido porque falhou o início, tá? Eu diria que a fé ela é uma das principais ferramentas que nós temos para que a gente possa utilizar, realizar o nosso processo de superação. Só que aí nós voltamos àquelas perguntas básicas: o que é fé? Porque cada um de nós possui a fé que soube construir. Observem, todos nós fomos criados com a semente da fé. Mas essa semente, ela precisa ser adubada, aguada, trabalhada por nós. Porque até nisso, o Pai, quando fez as suas leis perfeitas, ele colocou como nossa incumbência. Olha, eu te dou todas as sementes que você precisa. Todas, sem exceção. Mas para tudo o que você vivenciar, você vai ter que descobrir a sua semente e você vai ter que trabalhá-la. E cada um de nós tem a fé que possui, por isso que eu falei que construiu. Por quê? Porque cada um de nós está em seus dias, em suas existências, adubando, aguando, semeando isso aí. E dentro da nossa sapiência ou ignorância, nós podemos ter uma fé mais plena, mais intensa ou não. Só que tem um problema. Se eu posso dizer que é um problema. A nossa fé é seletiva. Sabem o que é isso? Eu posso ter muita fé na minha capacidade de, e posso não ter fé nenhuma em outra capacidade que eu tenho. Então, como eu posso dizer que eu tenho plena fé em mim? Ainda não dá. E é por isso que a gente vive na briga. A gente vive em conflitos. Por quê? Porque quando chegam as experiências na nossa vida, essas experiências elas estão para nós com que objetivo? Não é exatamente nos auxiliar no nosso processo de uma construção melhor da própria fé que possuímos? Eu não tenho muita fé exatamente naquilo que eu tenho mais dificuldade. Discordam?
Naquilo que eu acho que eu sou bam, às vezes eu tenho fé demais. E aí a vida me traz uma experiência e fala, calma, você pode ser PhD, mas ainda não sabe tudo. Então quer dizer que a vida nos sabota? Ao contrário, ela só nos vai especializando. Ela vai nos trazendo aquelas experiências que são fantásticas, maravilhosas, para que nós possamos confiar mais em nós em determinadas circunstâncias, percebermos que apesar das dificuldades a gente vai se superando, e em outras, apesar do nosso não entendimento, ela ainda nos traz outras ferramentas para que a gente possa, com auxílio, às vezes, de outras pessoas, com auxílio de outras circunstâncias, a gente ir superando aquilo que ainda não dominamos. E aí? Como é que fica? Supera as minhas dificuldades? Depois de tudo que eu falei, vocês usam essa expressão? Eu supero as minhas dificuldades? Eu espero que sim. Porque não é para ser complicado. Ao contrário, é para ser simples. Nós temos a ferramenta da fé, nós temos a ferramenta do raciocínio, nós temos a ferramenta do livre-arbítrio, nós temos todos os dias inúmeros presentes, que são as oportunidades que nos fazem enxergar quem nós estamos e nos impulsionam a buscar, a angariar aquela pessoa que nós queremos nos tornar. E quando eu falo que eu vou superar as minhas dificuldades, eu estou dizendo que não é deixar para trás sem um entendimento. Estou tentando bater na tecla o tempo inteiro sobre isso, se vocês não notaram. Porque eu não supero nada se eu não entender aquilo. Ele não vai para o passado se eu não entender aquilo. Algo que foi efetivamente superado por mim, foi entendido, está no meu passado. O que está no meu presente é só o ensinamento que aquela experiência me trouxe. Se vocês pararem um minuto da vida de vocês agora, vocês conseguem lembrar de alguma coisa que vocês deixaram no passado efetivamente? Não se desesperem, gente. Tem, vocês só não estão lembrando. Ok? Tem. E talvez vocês não estejam lembrando porque efetivamente está no passado. Glória a Deus. Né, Dani? Glória a Deus. Sim. Então não se desesperem. Quando vocês pensarem, meu Deus do céu, está tudo no presente, não, tem muita coisa que já foi superada por cada um de nós. Por quê? Porque nós não tivemos só essa existência. Foram muitas existências que nós vivemos e foram muitos aprendizados que nós tivemos. Aprendizados que hoje nos tornam pessoas melhores, naturalmente melhores. E se é naturalmente melhores, significa que nós superamos as dificuldades que nós nem enxergamos mais. E quando nós somos benevolentes com alguém que tem dificuldades, que está com dificuldade de superá-las, possivelmente é porque nós já vivenciamos tais experiências e nós já as compreendemos. Se nós não formos tão benevolentes, possivelmente nós estamos em plena atuação de busca de superação daquilo ali. A cada vez... Fala, Anderson.
Termino depois. Pode parecer estranho o que vou dizer, ou não tem a ver muito com o tema, mas acho fantástico ver pessoas deficientes fazerem esporte. Não, tem tudo a ver com o tema. Tudo a ver com o tema. Primeiro, esta pessoa que veio com o que na pergunta se chamou de deficiência, esta pessoa que veio com essa deficiência, ou esta pessoa que acabou se tornando alguém com alguma limitação física, por exemplo, ou às vezes até mental, e esta pessoa, ela, através dos muitos fatores que a vida lhe traz, ela consegue ir além do que os outros pensam que ela é capaz. Esta pessoa está ensinando para cada um de nós o que é superação. Vocês observaram que eu disse que o que os outros pensam, a limitação que os outros dão a esta pessoa? Porque se ela pensasse na limitação que estas outras pessoas estão imputando para ela, ela não faria. Ela pode até acreditar no primeiro momento que talvez ela não consiga. Mas essa pessoa que pratica um esporte, esta pessoa que às vezes, gente, só de pegar uma colher com o pé, um pincel com o pé, pintar lindos quadros, pegar a colher e se alimentar com o pé. Não precisamos ir muito além. Já é um enorme aprendizado para aqueles que possuem seus 2 braços, suas 2 mãos, e que são consideradas pessoas sem deficiência física. Isso é um exemplo de superação. E é muito bonito por quê? Por que que nos emociona? Porque hoje temos o olhar para dizer para nós, puxa, você reclama à toa. Porque talvez, há um tempo atrás, essas pessoas poderiam fazer isso tudo e você não está nem aí para isso. Não entender que isso está no seu mundo, mas está. E toda essa superação, todos esses espíritos que vêm com esta tarefa, e eu vou chamar de tarefa grandiosa, de nos trazer exemplo de que somos capazes, mesmo quando temos obstáculos que parecem intransponíveis, essas pessoas nos mostram que nós podemos ser criativos o suficiente para superar tudo isso. Talvez Anderson não conseguisse pegar a colher com o pé e comer, né, Anderson? Acho que não. Talvez Anderson precisasse ser um pouquinho mais baixinho. Senão a distância é muito grande. Meter a boca, né, na comida. Então, olha aí, olha que legal. Anderson acabou de nos dar também um ótimo exemplo. Tudo bem, eu não consigo pegar a colher, né, com o pé, porque eu não tenho minhas mãos, eu não tenho os meus braços, mas eu posso achar uma outra solução para não morrer de fome. Anderson disse que botaria a boca lá no prato e ia comendo devagar. E que bom que ele não teria vergonha de fazer isso, porque ter esse tipo de dificuldade pode ser muito, muito difícil de superá-la se nós colocarmos o nosso ego na frente. Se nós colocarmos para nós que essa postura não seria adequada. E aí, quem hoje consegue comer com uma colher, né,
com o pé, se achasse que não poderia ter essa postura, olha a limitação que ela colocou-se. Quantas vezes nós não colocamos limitações para nós? Para seguir o que parece ser normal. Um normal que pode estar sendo somente um obstáculo colocado por nós. Quantas vezes nós não fazemos isso conosco? Por isso que eu disse que nós precisamos superar para que nós consigamos chegar no nosso objetivo principal, que é lá no Pai, nessa perfeição da criatura divina. Nós precisamos superar o que há em nós, primeiramente. Nós precisamos compreender. E aí vem aquelas perguntas fantásticas, que é o para que determinada experiência, por que que eu estou vivenciando isso, não no sentido de que eu preciso saber o que aconteceu, mas dentro daquilo que eu flagro em mim, essa experiência ela está vindo para mim com qual objetivo? Sim, Anderson. Essa é uma pergunta minha mesmo, já que não tem nenhuma mais aí, né? Dadas as situações que a vida nos oferece, muitas vezes somos nós mesmos que nos limitamos, nosso pensamento, a gente deixa um pensamento ruim tomar conta, que muitas vezes nos tira a força ou a falta de confiança em nós mesmos. Eu diria para vocês que o nosso maior limitador somos nós. Eu diria que são os nossos valores, e aí eu estou colocando valores como indicações de posturas superficiais que muitas vezes nos impedem de ir muito além. Querem ver uma coisa? E é um exemplo talvez drástico, mas quantas vezes a gente deixa de auxiliar alguém porque nós estamos com medo de que aquilo vai nos fazer falta? Quantas vezes a gente deixa de auxiliar alguém que está com dificuldade agora? Porque nós estamos com medo de, dando para esta pessoa aquilo que temos, vai nos fazer falta no futuro. Este medo, que também precisa ser superado, nos limita. Limita para aqueles que vêm neste círculo de reencarnações na busca de nos tornarmos moralmente melhores. Presos a valores materiais. Mas quanto mais nós vivenciarmos a nossa vida, quanto mais nós vivenciarmos essas experiências que são trazidas pela vida, mais nós nos daremos condições de estarmos libertos e superando aquilo que trazemos em nós e que precisa ser depurado. Fala, Anderson. O Felipe colocou um comentário aí no chat. Você falou que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos e no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que todo privilégio é uma preferência e toda preferência é uma injustiça.
Tá certíssimo, Felipe. Tá certíssimo. Só que eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Vocês têm filhos, tá bom? Tudo bem? E estes filhos são diferentes. Têm necessidades diferentes. Vocês vão dar a estes filhos que são diferentes, com necessidades diferentes, as mesmas coisas? Não tem como. Se eu sou uma pessoa que hoje eu necessito de um pouco mais de atenção, meu pai vai precisar me dar mais atenção. Se o meu irmão hoje ele está conseguindo se tornar mais independente, talvez o meu pai precise deixá-lo seguir um pouco mais liberto e me dar mais atenção. Lembra? Aquele filho que está deficiente físico é um filho especial e, de repente, este pai que tem um outro filho que não tem essa necessidade, talvez ele precise dar mais atenção, levar este filho a terapias, a fisioterapias, né, que o outro filho não necessita. Se este filho que não tem tais necessidades olhar para este pai e dizer: você só pensa no meu irmão, qual é o olhar que eu tenho? Não é que este pai está privilegiando o meu irmão? Mas ele está? Ou ele simplesmente está dando para cada filho o seu talento? Para cada filho aquilo que ele necessita? Só que enquanto nós, na nossa pequenez, vou chamar de pequenez, na nossa ignorância, nós continuarmos achando que o pai, ele age como age, porque ele está privilegiando fulanos e cicranos, é assim que nós o enxergaremos. E aí, quando a gente passa determinadas dificuldades e a gente olha o outro que parece que não faz nada e não tem dificuldade nenhuma, a gente fala: o pai privilegiou fulano. Ele tem privilégio. E isso será concreto para mim. Porque se eu acredito em algo, isso será concreto para mim até que eu quebre esta minha crença. Quantas vezes nós não olhamos para a vida e dissemos que nós somos injustiçados? Se nós afirmamos que estamos sendo injustiçados, então significa que alguém está sendo privilegiado. Mas Deus não privilegia ninguém. Lembrem, ele construiu tudo perfeito. Ele trouxe todas as leis dele são perfeitas e elas incidem sobre nós, significando dizer que cada um de nós tem o que merece. Ai, Jesus, lá vem essa palavra. Cada um de nós tem o que merece, gente. E essa palavra não é negativa. Ela é neutra. Só que nós só a escutamos negativamente, tipo, nossa, se eu tenho o que mereço, estou ferrada. E não é isso. Esta palavra, o seu conceito efetivo, espiritualmente falando, ela é neutra. É aquela palavra que fala que eu mereço as experiências que sempre estarão me dando oportunidade de crescimento. Só que aí a gente enfia o não tão boa aí do lado. Experiências não tão boas. E aí parece que esse tal merecimento, ele é mais negativo do que positivo e não é verdade. Eu mereço ser feliz. Mas eu mereço vivenciar dores, porque eu ainda acredito que sem a dor eu não cresço.
E se eu acredito nisso, eu mereço a dor. Eu mereço as experiências que vivencio, porque eu as construí para mim. Não, mas por que eu construí? Tem situações que eu nem fiz nada e ela chegou na minha vida. Não, construímos. Com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas crenças, que muitas vezes precisam ser quebradas, com este círculo vicioso de reencarnações. Merecemos todas as experiências que nos chegam, porque fomos nós que demos nós alimentamos tais experiências na nossa vida. Alimentamos. Percebem? Então, no momento que eu começar a enxergar que para eu, como criatura perfeita que já sou, mas que chegarei à perfeição que busco lá na frente, em razão de todo o processo perfeito dessa criação divina, isso eu não consigo combater, vai acontecer. O problema é o tempo, e este tempo é que depende de mim. No momento em que eu vivencio isso, quanto mais eu abrir meus olhos e quanto mais eu simplificar aquilo que eu estou enxergando, mais fácil será para que eu possa superar aquilo que existe em mim. E que hoje eu considero algo não tão bom. Os obstáculos que chegam na nossa vida, as dificuldades, as adversidades, são essenciais. Então, perguntaram sobre a fé, e eu disse que é uma das ferramentas essenciais para o nosso processo. Mas vou dizer outra. A gratidão é outra ferramenta essencial. Que sejamos gratos por elas. Que sejamos gratos por nós. E quando eu falo sejamos gratos por nós, é na valorização da nossa capacidade de vivenciar tais experiências e nos superarmos devagar. Se nós não formos gratos, e aí eu não estou falando daquela moda que todo mundo fica, gratidão, gratidão, gratidão. Não, gente, eu estou falando de uma gratidão profunda, eu estou falando de uma gratidão sincera, né? Quando nós sentirmos a gratidão por essas experiências, mas claro que nós treinaremos a nossa gratidão, falando gratidão, gratidão, gratidão para tudo que chega, tá? Vamos simplificar isso também, porque nós não conseguiríamos chegar nesta gratidão sentida se nós não lembrarmos de agradecer. Lembrem-se disso também. Muitas vezes nós nos tornamos oradores maravilhosos depois que a gente começa a fazer o quê? A falar. Fala um pouquinho, 10 minutos, depois 15 minutos, depois, não é assim? Para nós nos tornarmos bons oradores, aí eu não estou falando de oração, estou falando de oradores como o verbo, né? Para nós nos tornarmos bons oradores, a gente tem que começar a falar. Para nós sentirmos essa gratidão, a gente tem que lembrar de
sermos gratos. E essa modinha que teve há pouco tempo, ela foi fantástica, por quê? Porque muitos de nós lembrou de que nós precisamos ser gratos. Porque a vida estava passando. E aquilo que a gente vivenciava, a gente achava que era obrigação, ou a gente achava que era um presente. Privilégio. E não é nada disso. Nós simplesmente precisamos ser gratos pelas experiências que temos, porque somos merecedores delas. E volto a reafirmo, cada obstáculo, cada circunstância, cada dificuldade e adversidade é uma ferramenta preciosa para nós. E nós precisamos, além da fé que nos fortalece diante delas, sermos gratos por elas. Porque é essa gratidão que vai abrir os nossos olhos. É essa gratidão que vai fazer com que nós efetivamente nos sintamos cristãos. Porque não adianta dizermos que somos cristãos se a gente não consegue entender o ensinamento de Jesus. E Jesus, o tempo inteiro, o que foi que ele falou? Amor, caridade, gratidão. Vamos fazer uma experiência? Quem de nós, hoje, só hoje, agradeceu? Levanta a mão aí. Quem de nós hoje agradeceu? E que bom! Que bom! Para aqueles que esqueceram, lembrem-se que ontem vocês agradeceram, tá bom? Para vocês não ficarem um pouco frustrados. Mas, gente, acontece. Por que eu fiz essa pergunta? Porque no ritmo acelerado que nós estamos vivendo, a gente está esquecendo. Não é que nós não sejamos gratos, somos para muitas coisas, mas nós estamos esquecendo de colocar isso em prática e nós sermos gratos por algo mais. Aquelas coisas que não nos agradam. E a partir do momento que a gente não foi grato, a partir do momento que a gente olhou para determinada coisa, ou pessoa, circunstância, fato, não importa, e a gente olhou com aquele olhar de frustração, angústia, tristeza, medo, a gratidão não brota. E aí a gente não supera. E aí não vai para o passado. E aí a gente tem a necessidade de continuar no nosso processo de reencarnação. Por que eu estou batendo muito nessa tecla sobre esse círculo vicioso de reencarnações? Porque faz parte do processo de nós. Quanto mais trazermos para nós essa consciência desse ser essência em nós e do ser divino em tudo, faz parte do processo, tendo essa consciência, a gente se libertar e poder alçar mais voos, além desses aprendizados bem materializados que nós estamos tendo. Ainda temos muito a viver. E muitas vezes a gente se escuta ou escuta alguém falando assim, ai, deixa para a próxima, estou cansada. Deixa para a próxima. E a gente não consegue entender que, apesar de 100 anos da nossa existência ser um pingo no grande oceano, ainda assim são 100 anos que nós podemos evitar. Vou dar um exemplo.
bobo, mas é um exemplo. Quando uma fábrica ela otimiza o seu trabalho, o que ela está fazendo? Quando uma fábrica ela faz com que a produção seja em série, o que ela está fazendo? Ela não está economizando várias coisinhas, pequenas coisas? Não está. Quando ela fez esse planejamento de repente, tornar uma produção em série, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está economizando na energia, ela está economizando, às vezes, no maquinário que poderia estar sendo, em razão da diversidade, ter um gasto maior, está economizando em pessoal, está economizando em várias coisas. Então, quando a fábrica ela busca, exato, o processo de produção, né? Exatamente. E nisso, como um reflexo, você vai otimizando outras tantas coisas. Quando nós otimizamos as nossas experiências nessa existência, numa existência reencarnatória, a gente vai otimizando em outras coisas também. E uma das coisas que a gente otimiza, gente, no sentido de, sabe, potencializar, de ficar ótimo, é a felicidade. É a satisfação, é a fé em nós mesmos, como seres que estamos crescendo e aprendendo. E não é isso que a gente quer. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, é o título. No item 259, a pergunta é a seguinte: se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece neste mundo, até nas menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que viveis e, frequentemente, de vossas próprias ações. O planejamento é a otimização da linha de produção. E todas as consequências que advêm disso é resultado das nossas ações. É o resultado dessas escolhas que fazemos. Lembram quando ele falou? Não dá para prever tudo. Muito do que vivemos é o resultado daquilo que estamos agindo, realizando, superando, vivendo, acreditando. Percebem? E aí, tem uma outra passagem, aí esse aqui é desse livro aqui, ó. Aí fica ao contrário, né? Caminho Espírita de Chico Xavier. Tem uma passagem que eu achei legal e eu gostaria de lê-la para vocês. É o capítulo 48, Nosso Dever. Nossa, falei tanto que já encerrou as perguntas. Nosso dever. Por mais humilde, quando confrontando com as atividades que nos pareçam superiores,
amemos o dever que a vida nos reservou. No plano do universo, todo encargo é digno de apreço. O firmamento agasalha o mundo sob imensa abóbada de estrelas. No entanto, não desempenha as atribuições do telhado doméstico. O sol é um espetáculo permanente de luz, mas não realiza o serviço da lâmpada. O grande rio é um gigante de água movente, contudo, não executa em casa a função de bica. O celeiro guarda os ingredientes do pão, mas não consegue amassá-lo. O transatlântico transporta o salva-vidas sem tomar-lhe a prerrogativa. Cultivemos o nosso dever por mandato da providência divina. O esforço anônimo do verme na fecundação da terra, jaz revestido de extrema significação para ela e para ele. Assim também, a nossa tarefa particular pode não aparecer aos olhos dos outros no desdobramento da vida. Entretanto, ela é sumamente importante para a vida e para nós. De Albino Teixeira. Vocês observaram o que foi lido? A importância de cada um de nós na nossa tarefa? Que nós podemos receber todas essas experiências, mas quem terá que fazer a superação dos nossos próprios, as nossas próprias dificuldades, das nossas próprias desvirtudes, somos nós. O celeiro pode guardar todos os ingredientes do pão, mas ele não vai amassar este pão. Valorizemo-nos, porque fazendo isso, nós vamos viver a vida tão naturalmente que superaremos todas as dificuldades, íntimas e externas, e estaremos felizes e gratos diante do Pai e diante de nós mesmos. Eu espero que eu possa ter trazido este assunto de uma maneira leve, mas instigante para vocês refletirem. Eu espero que vocês possam relembrar da importância de vocês, de cada um de vocês, em suas próprias vidas, e de que cada experiência vivenciada, de cada oportunidade de aprendizado, com a gratidão, enxergaremos a justiça e misericórdia divina, e assim, vivenciaremos a felicidade intensamente na nossa vida. Talvez até duvidando quando alguém disser que a felicidade não mora nesta terra. Que nós possamos vivê-la, expandi-la e auxiliar a nós mesmos e àquele que está ao nosso redor, para poderem vivenciá-la também. Posso encerrar? Pai, agradeço humildemente mais essa oportunidade em que, colocando no verbo as nossas verdades, relembramos da sua majestade, do seu amor. E assim, Pai, relembramos também
do quão somos importantes nesta trajetória reencarnatória, evolutiva de nossas vidas. Desejamos, mais do que nunca, simplificar a nossa vida. Desejamos treinar a nossa consciência para que ela possa, mais do que nunca, valorizar tudo aquilo que nos esforçamos e damos o nosso melhor. E assim, leves, vivenciaremos a felicidade, tendo o Senhor como a nossa base e tendo Jesus como nosso farol para chegar ao Senhor. Que cada um de nós possa se sentir fortalecido para esta pessoal tarefa que é crescer. Assim seja.